Nós vamos proceder com a oração, agradecendo ao nosso Deus. 1 João 2, 12 a 17. Primeira epístola de João, não é São João, tá? Amém? Curva a vossa cabeça em nome de Jesus Cristo. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunir debaixo desse teto, Senhor, onde, Senhor, Tu nos concedeste a graça e a misericórdia. Estamos reunidos junto ao Teu povo, Senhor, para buscar a Tua presença e a Tua face. Concede-nos graça, Senhor, meu Pai querido. Dá-nos o temor da Tua palavra, Senhor, meu Pai querido, em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através do Teu Espírito Santo, Pai. É o que te clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. 1 João 2, de 12 a 17. Por gentileza, acompanhem a sua Bíblia. Filhinhos, eu vos escrevo porque o vosso pecado são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Pode sentar. Nós temos ensinado aos irmãos o porquê que João escreveu esta epístola, chamada Epístola Geral. Ela não foi escrita especificadamente para uma determinada igreja, mas ela foi escrita a todas as igrejas. Nós entendemos que João escreveu essa carta para alertar os seus ouvintes que havia se inserido no meio da comunidade cristã homens fraudulentos, homens que estavam tentando deformar o caráter do Evangelho de Cristo, trazendo algumas revelações que propriamente não vinham da parte de Deus ou de nenhum dos apóstolos, mas sim querendo acrescentar coisas a mais à fé cristã. E nós aprendemos que esses tais dissidentes que saíram do meio da igreja, mais tarde foram conhecidos como gnósticos, ou a prática que eles adotaram, o gnosticismo, e até hoje em dia você ainda procura saber, em alguns países do mundo e até no Brasil, existem pessoas que seguem o evangelho gnóstico e às vezes não percebem. E uma das coisas que os gnósticos não tinham era o pudor de guardar o corpo. Uma das coisas que eles falavam assim, eles diziam explicitamente que se Cristo já havia nos salvado, o que interessava em relação à salvação de Cristo era a alma, não o nosso corpo material. Então eles davam os seus corpos à prostituição, a todo tipo de lascívia que o corpo humano, a identidade humana, a vontade do homem queria fazer. Eles falavam, não, você pode fazer, porque o que interessa verdadeiramente para Deus é a alma. Nós bem sabemos que tudo que há em nós deve bendizer o nome do Senhor, inclusive o nosso corpo, os nossos olhos, a nossa fala,
tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. É assim que a palavra de Deus fala. E eles estavam trazendo essas e outras doutrinas para tentar arrebanhar pessoas que estavam no aprisco do evangelho nas igrejas cristãs. E João ele detalha algumas características para que os seus ouvintes pudessem compreender quem eram verdadeiramente os crentes e quem não era crente. E nós aprendemos nos textos para trás que nós lemos, que João, nos textos anteriores, submete aos crentes a 2 dos 3 testes para que eles pudessem identificar se eram cristãos aqueles que falavam ou não. Um dos testes que João permitiu e nos ensinou para que nós pudéssemos submeter as pessoas que falam conosco seria o que? O teste moral. Se moralmente os seus ouvintes ou aqueles que falavam do evangelho fossem obedientes à palavra de Deus, era uma característica que aquele homem que falava era crente. Nós bem entendemos que verdadeiramente aqueles mestres falavam coisas, mas não agiam. É como tem um ditado, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Na frente das pessoas eles falavam uma coisa, mas por trás eles agiam de uma forma diferente. Então, eles não eram moralmente obedientes a Deus. A segunda coisa que João nos ensinou, que era para que nós pudéssemos testar, aqueles irmãos testassem aqueles outros da forma social. E qual era essa característica social? O amor ao próximo. Eles não amavam as pessoas, porque verdadeiramente eles não se preocupavam com a vida interior, eles só queriam a preocupação da vida interior das pessoas, não a vida posterior, a vida exterior. Pois eles não se preocupavam em ajudar o próximo, e isso moralmente também é uma prova o quê? Que socialmente indica que a pessoa não é santa e nem salva. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não ama o seu irmão não é digno do amor de Deus. Nós entendemos e compreendemos que uma das características principais do Evangelho de Deus é o amor ao próximo. O próprio Cristo falou: amai o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como quem? Como você mesmo. Ame o seu próximo como ele fosse você. Então, moralmente, socialmente, eles não representavam o amor de Deus em suas vidas. Os falsos mestres, em toda a sua soberba, consideravam-se superiores aos outros, porque diziam ter alcançado o conhecimento pleno de Deus, e se julgavam espirituais e superiores, mas na verdade na sua vida particular eram imorais, e os seus ensinos eram o quê? Heréticos. O que quer dizer isso? Os falsos mestres, eles eram carregados de soberba. Eles falavam assim: só nós conhecemos a verdade. Você já ouviu alguém de alguma denominação dizer que só eles vão para o céu? É comum, né? Algumas pessoas: não, se você não estiver na minha congregação, você não vai para o céu. Existia um homem que já faleceu, não vou falar o nome dele, mas os irmãos mais de idade vão saber quem é. Uma vez ele chegou a dizer, irmão Robson, você vai entender por que eu estou falando exatamente para você, com você, né? Não para você, mas com você. Certa vez esse homem levantou em uma rádio, né? Porque eles não podiam assistir televisão, falando que todos aqueles que saíssem da igreja dele iriam para o inferno. Como que a igreja dele e o ensino que ele ensinava fosse só ele certo. Está vendo como que mesmo nos dias de hoje, nos dias de hoje, ainda essas falsas doutrinas são praticadas no meio dito evangélico, de se sentirem superiores e como que eles fossem detentores de só eles a verdade. E eles falavam e queriam enfiar na cabeça das pessoas: olha, eu estou certo, só eu estou certo.
eu tenho uma revelação nova. É comum, né? Eu tenho uma forma nova do Evangelho. E eles se consideravam, se julgavam espirituais mais do que todos os outros. Não tem já viu pessoas assim? Não, eu sou. Quando nós viemos no carro, né? A irmã Heloísa falou uma coisa para mim que uma certa pessoa uma vez disse, com toda a sua empáfia, que ele Deus, ele Jesus, Heloísa. Ele Deus era um só, né? Uma empáfia, né? Uma arrogância, como que se tivesse ele ter tido um encontro especial, só aquela pessoa, um encontro especial, e dele só, de Deus ter recebido algo diferenciado dos outros. O Evangelho não é assim. O amor de Deus não é assim. Então esses falsos mestres se julgavam mais espirituais do que os outros, superiores. Mas na verdade na sua vida particular, onde ninguém via, eram imorais, eram impuros, dado a toda a sorte de impureza, praticavam escondidos, mas na presença das pessoas queriam ser superiores. Como é comum, né? Se nós não julgando fora do contexto bíblico, porque a Bíblia fala que nós não devemos julgar os nossos irmãos fora do contexto bíblico, mas pelo contrário, devemos julgar as pessoas e tudo que está em volta da gente, tudo que é nos ensinado pelo reto juízo de Deus. Porque as pessoas pegam esse texto e só ficam com a primeira parte e não leem os demais. Você deve confrontar as coisas que é falado a você, não com aquilo que você acha, mas sim pelo reto juízo de Deus, pela palavra de Deus. Se está na palavra, se a palavra de Deus assim o diz, amém. Mas se for uma prática nova, algo que um anjo do céu veio anunciar, ou algo que você acha que recebeu exclusivamente de Deus, não acredite. Porque a própria palavra de Deus fala que se vier um anjo do céu vos anunciar um evangelho, ou um fundamento além daquele que já fora colocado, seja ele anátema ou maldito. E muitas das vezes nós queremos ainda ser ludibriados e queremos dar ouvido a doutrinas de demônios, que ainda são praticadas no meio de pseudo-igrejas. E como é engraçado quando nós queremos pregar o evangelho puro, que fale da verdade, como é difícil as pessoas serem receptíveis ao evangelho. É mais fácil às vezes falar palavras doces, palavras palatáveis ao ouvido, ao paladar da pessoa, do que praticar a palavra verdadeira. John Hus, se eu não me engano, uma vez disse assim, eu prefiro ser dividido pela verdade do que ser unido pela mentira. Eu prefiro que seja separado, mas viver uma verdade da palavra, do que simplesmente ser unido debaixo de uma mentira. Pregar o evangelho cristalino, pregar o evangelho com fidelidade, requer de nós um exercício, uma força diária em nossas vidas. E esses tais mestres, que se diziam mestres, não faziam isso. Eles queriam trazer uma facilidade para que as pessoas pudessem ser o que? Enganadas. Muitos incautos de pensamentos fossem enganados para que eles aproveitassem daquela convivência para tirar, como a palavra de Deus fala, a lã, né? Das ovelhas. Como ainda hoje é praticado esse tal de gnosticismo em muitos lugares, né? João, quando escreve essa epístola, ele encoraja os crentes verdadeiros, assegurando a eles que são filhos de Deus. Eles já receberam esse benefício de Cristo na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo demonstra a eles como deve ser o relacionamento deles com o mundo. Quando João escreve isso, ele encoraja os verdadeiros crentes a viver o evangelho, não dando ouvido àquelas fábulas que aqueles homens contavam, porque verdadeiramente há pessoas e homens que querem contar fábula para iludir as pessoas, para que aquelas pessoas comecem a duvidar da sua fé. Quando você dá muito ouvido a esse tipo de pessoas, você começa a ser
abalado naquilo que você foi chamado por Deus. Você começa a duvidar: será que a igreja que eu estou é certa? Será que o evangelho que eu tenho ouvido é um verdadeiro evangelho? Será que isso está certo? Olha, veja bem, quando João escreve isso, ele encoraja os verdadeiros crentes: olha, permaneça na fé que um dia você foi chamado. Sabe? Aprenda a consumir um bom alimento, o alimento da palavra de Deus. Não se aceite a comer qualquer comida que te possa provocar mal. Seja criterioso naquilo que você ouve, naquilo que você fala também, porque muitas das vezes os nossos lábios falam o que os nossos corações estão cheios. Então, se alimente de bons alimentos, para que você se fortaleça e cresça na presença do Senhor. Que é isso também o sentido que João vai falar sobre isso, que nós devemos crescer. Deixemos de ser meninos, né? Na hora de crescer, na hora de amadurecer. Nesse texto, João dá uma palavra de conforto, ânimo aos seus ouvintes. Vamos destacar duas verdades nesse texto, irmãos. Uma palavra de encorajamento, que está lá de 12 a 14. Segunda coisa que João vai dizer nesse texto, está lá no 15, do 15 ao 17. Após a palavra de encorajamento, é uma advertência. Amém? Vamos para o texto, por gentileza, abra a sua Bíblia, de 12 a 14. Eu vou pedir que os irmãos façam a leitura. Algumas pessoas estão falando para mim: quando você pede para os irmãos fazerem a leitura, nós não estamos ouvindo na gravação. Então eu vou pedir para que os irmãos façam a leitura do 12 ao 14, o mais alto que vocês puderem. Amém? Vamos ler, leiam por gentileza, de 12 a 14, no 3, tá? 1, 2, 3. Glória a Deus. Veja bem, antes de nós irmos propriamente para o texto, é necessário que a gente faça tenha uma compreensão de quem que João está falando, para quem que João está falando. Vamos lá. O texto, antes de examinarmos o texto em si, devemos entender o que quis dizer com a palavra filhinhos, jovens e pais. Preste atenção. Há duas linhas que os teólogos adotam. Eu tenho a minha, que eu creio, eu acredito que deve ser a maioria dos irmãos aqui, depois de nós explicarmos. Primeira coisa, uns acham que João está falando da faixa de idade, né? Jovem, né? Criança, jovens, pais e velhos, né? A segunda, que dizem que está falando em relação a faixas de desenvolvimento de crentes. Quando você se entrega ao Senhor, o que? Recém-nascido. Quando você se torna jovem, todo forte, né? Às vezes eu vejo o irmão Fabiano, né? Com tanta vontade de aprender a palavra, de ler, com toda a ânsia, parece que vai vencer o mundo, né? Está ali para arrebentar as portas. E os mais velhos como experiente. Essas duas formas de visão que alguns teólogos têm. Eu acredito que o que João está dizendo aqui é em relação à faixa de experiência dos crentes, né? Os recém-nascidos em Cristo, né? Os jovens e os mais amadurecidos na fé, né? Aqueles que estão mais tarimbados, mais tempo na caminhada cristã. Então eu acho que João está falando nesse sentido, de recém-nascidos, de jovens na presença do Senhor e aqueles mais experientes. Amém?
Vamos lá. Escrevendo João, ele encoraja os crentes em Jesus, que eles não fiquem abalados com as acusações dos falsos mestres e nem fiquem capengando. Quem sabe o que é capengar? Né? Assim, né? Capengando de um lado para o outro em sua fé ou na sua vida cristã, mas que eles se fortaleçam, né? Andem eretos na presença do Senhor, mas não tenham por falsas acusações de dizer: não, você não é crente, você precisa aprender muita coisa, e às vezes por essas falácias de homens ficarem abalado a sua fé. Não fiquem capengando na sua fé, mas cresça na presença do Senhor, na vida espiritual, na sua vida espiritual, pensando que estão ainda perdidos. Muitas crentes, né, parece que eles querem tanto viver o sobrenatural. Tem pessoas que procuram encontros sobrenaturais com Deus, e quando elas não têm esses encontros tais ditos sobrenaturais com Deus, elas parecem que ficam desanimadas, achando que Deus não falou com ela, achando que Deus não se importa com elas. Tanto que muitos vão por aí, sobem em montes, fazem campanhas terríveis para que Deus fale com ela. Aí quando Deus não fala com ela, ou quando ela não ouve o que ela quer, ou aquilo que agrada o coração dela, ela fica às vezes desanimada, e por vezes abalada a sua fé, e por vezes ainda saindo da presença do Senhor. Não procure essas coisas, procure o conhecimento de Cristo em sua palavra. É o que João vai falar no seu andar com Ele, no seu compartilhar da sua palavra. Experimente ouvir Deus falar quando você abre a Bíblia e vê que aquelas palavras são ditas para nós. É o que João diz aqui: filhinhos, eu vos escrevo, eu falo com vocês, assim como Cristo falou comigo. Eu sou aquele que também repete o que Cristo disse. Eu explico qual foi os benefícios de Cristo na cruz do Calvário por você e por nós. Não fique dando ouvido a fábulas, a invenções de homens, né, que são tantas, porque assim as modas parece que vão e vêm e voltam, né? Há um tempo que antigamente as pessoas iam para cultos para ver purpurina cair da mão, outros iam para receber dente de ouro, mas eu nunca vi ninguém pegar um dente de ouro daquele e vender e ganhar dinheiro. Mira, eu arrancava e vendia, Mira, ouro é caro. Outros procuram, sei lá, tantas coisas, vão para um monte, vê um cogumelo e acham que é Deus, porque às vezes tem uns cogumelos no meio do mato que brilham, que recebem a luz do sol durante o dia e à noite brilha, Miriam. E as pessoas vão lá e olham aquele cogumelo e falam: olha Deus. Gente, procuram tantas coisas sobrenaturais, procuram ver anjo descendo. Eu quero ver o anjo descendo. Eu não quero ver anjo não, Miriam, porque se um anjo for como Apocalipse diz, eu vou correr de medo. Está entendendo, irmãos? Elas querem receber revelações exclusivas, e às vezes vão para lugar que exclusivamente tem uma revelação para ela. É engraçado, né? Mas elas não querem ouvir a Deus falar. Elas têm sono quando se prega o evangelho e se ensina a verdade. Elas têm sono, elas têm ojeriza a ler a Bíblia, a meditar na palavra, porque verdadeiramente a palavra de Deus nos faz pensar. Como dizem por aí alguns professores, né? Pensar às vezes dói, né? Então, verdadeiramente, irmão, não procure, porque se você procurar, você vai achar. E muitas das vezes não, nem todas as vezes, vão querer incutir na sua cabeça ou na sua mente uma doutrina herética. E verdadeiramente, irmãos, nós como os pastores sabemos, os presbíteros, os demais, alguns irmãos que tomam a frente de igreja, sabem como é difícil
desintoxicar a cabeça, a mente de uma pessoa que viveu no meio deste. Aí você explica para ela: olha, o evangelho não é isso, o evangelho é aquilo. E às vezes, Miriam, é como você estivesse tentando curar uma pessoa que é viciado em alguma coisa, que aí você tem que dar remédio. Às vezes às vezes o remédio que você vai dar, o remédio vai fazer mal para a pessoa, porque ela vai ter uma reação contrária. Mas aquilo tudo serve para quê? Para curar. O remédio do evangelho, irmão, às vezes no começo é doce, mas no final ele se torna amargo. Mas é a verdade da palavra de Deus que cura e leva o homem para o céu, que não deixa o homem viver aqui na terra iludido, ou debaixo de contos e mais contos, sendo levado de um lado para o outro de todo tipo de doutrina, né? É apóstolos de tudo que hoje em dia existe. É igreja apostólica de não sei o que, é igreja apostólica de não sei o que lá, mas ninguém quer viver o que os apóstolos viveram. Ninguém. Você vai ver a conta dele, você vai ver a conta do tal apóstolo, está cheia. Você vai ver o carro do apóstolo é melhor do que o meu, é melhor do que o seu. Ele tem mais dinheiro do que você, ele tem mais condição do que você, e você às vezes não tem nada. Mas ele é apóstolo, né? Agora, viver as agruras que era levar o evangelho de Cristo, naquela época ninguém deles querem. Eles querem viver de tirar a gordura e a lã de cada um de vocês. Amém? Escrevendo João, encoraja os crentes em Jesus, que eles não fiquem abalados com as acusações dos falsos mestres, e nem fiquem capengando em sua vida espiritual. Ele, João, cita 3 verdades preciosas que o cristão tem em Cristo. Amém? Vamos lá, verso 2:12. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Veja bem, 3 evidências preciosas para a vida de um cristão. Evidências são coisas concretas que Cristo fez por nós. Verso 2:12. Porque os vossos pecados são o quê? Perdoados por causa do seu nome. Os seus pecados são o quê? Perdoados. Aquele que crê em Cristo Jesus já tem o perdão dos seus pecados. Não é que você será perdoado, você já recebeu o perdão dos seus pecados. Os seus pecados já foram todos o quê? Cancelados. Não devo nada, né? Alguém que diga: olha, para que você seja perdoado do seu pecado, você tem que sacrificar o seu carro, né? Engraçado, né? Que eles querem que você sacrifique sempre algo de valor, né? Ó, tinha uma época que era cabelo. Os irmãos sabem como é caro uma peruca de cabelo natural, legítimo, né? Eu já não dá para comprar nem 5 centavos, né? Mas como é caro, então eles exigiam: olha, se você não tem dinheiro, dá o seu cabelo. Coitada da minha mulher, né? Coitada da minha esposa, né? Não dá. Então, irmão, sempre é dinheiro. Mas eles dizem: mas só que eles são tão espertos que eles iludem. Ó, você vem fazer uma campanha, mas você tem que sacrificar. Sacrifique tudo que você tem, dê para mim. Agora pergunta se eles sacrificam. O sacrifício deles é viagem para fora do Brasil? Não, em o quê? Em avião, que classe, qual a melhor? Classe A, né? Tem aqueles aviões do Emirates, que eles têm até cama, Miriam. Está tudo cheio de coisa branca aqui. Saiu. Amém. Amém, não é caspa não. Amém? Vamos lá. Aqueles que creem em Jesus Cristo já têm o perdão dos seus pecados. E os seus pecados já foram todos o quê? Cancelados.
E isso não é por causa de um conhecimento esotérico, né? Muitas das vezes eles dizem assim, né? Olha, nós somos iluminados. Nós tivemos um encontro especial com Deus. Nós tivemos uma revelação do Evangelho que nunca ninguém teve. E nós agora somos especiais. O perdão do pecado não vem disso. Não vem de um conhecimento específico de tal pessoa especificamente. O perdão dos seus pecados, os seus pecados já foram todos cancelados por Cristo. Isso não é por causa do conhecimento que você tem. Não é uma experiência particular que você teve. Ou muitos ainda vão procurar, vai procurar o resto da vida e várias vezes vão ver o Satanás aparece para ele, fala uma mentira para ele, ele crê e acha que é Deus, né? Não é experiência mística. Quando nós falamos de misticismo, as pessoas se assustam, mas que muitos procuram em muitas igrejas, em muitas denominações, é uma experiência mística, né? Algo que nem tomar o Santo Daime, né? Tem uma seita que os caras tomam um chá chamado Santo Daime, que eles entram em transe, e, né, é como se estivesse tomando uma droga, uma droga psicotrópica, que deixa a pessoa o quê? Doidona, e começa a ver um monte de coisa, e eles acham que aquilo é Deus. E verdadeiramente muitos homens incautos querem e procuram isso, e tem muitos aqueles que o quê? Ensinam isso. E falam que é Deus. E quando você se levanta para dizer para eles, olha, isso não é Deus, eles vão, é capaz que te batam. Eu fiquei bravo com você. Amém? Nós somos perdoados, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso não é benefício, isso não é mérito nenhum nosso. O mérito total do perdão dos nossos pecados não está em nós, está em Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele que se sacrificou por nós. Não foi eu, mas Ele fez por mim e fez por nós de uma vez por todas na cruz do Calvário. Segunda coisa, o cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus, de 13 a 14. Vamos ler? Olha, nós paramos no 12, né? Só para a gente voltar rapidinho no 12. Vou ler rapidinho, ó. Filhinhos, eu vos escrevo porque a vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Nome de quem? O nome de Jesus Cristo. Esse é o nome que por ele nós somos perdoados. Verso 13: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Preste atenção, não é no tempo futuro, é no tempo passado. Você já venceu o maligno pelo nome de Jesus Cristo. Ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem poder sobre a tua família, ele não tem poder sobre os teus bens, porque tudo que você tem pertence a Deus, inclusive você pertence a Ele. As pessoas têm mania de dizer: o Satanás me tentou, o Satanás veio se andar comigo. Não vem não, irmão, porque você já venceu o maligno pelo nome de Cristo, e foi Ele que venceu por você. Por isso que somos um com Cristo. Amém? João escreve isto para mostrar-lhes que o verdadeiro conhecimento de Deus não é um privilégio dos gnósticos ou dos falsos mestres, mas sim dos crentes, e que esse conhecimento não é um conhecimento teórico e nem místico, mas sim de um relacionamento íntimo com Deus. Você só conhecerá a Deus quando você começar a andar com Ele, intimamente confessar os seus pecados,
intimamente falar com Deus. Isto é o conhecimento de Deus. Não é de ler simplesmente a palavra de Deus como um texto qualquer, mas é de ler a palavra de Deus como o próprio Deus falando conosco. De obedecer ao Senhor como nós aprendemos em amor. A sua obediência, ela requer de cada um de nós amor incondicional a Ele. Desejar a sua presença, desejar a plenitude dos tempos, que a plenitude dos tempos venham logo, para que nós iremos morar com Cristo para todo sempre. Para que não vivemos uma vida aqui na terra tendo prazer mais nas coisas do mundo, mas que a nossa alegria e a nossa esperança futura seja muito maior do que a esperança do dia presente. Amém? Mas sim, dos crentes, o privilégio é dos crentes em Cristo, é que esse conhecimento não é um conhecimento teórico, não, irmão, mas um conhecimento profundo de andar com Deus. Terceira coisa, verso 13 do 14, está aí: o cristão tem a força vitoriosa contra o maligno, porque você venceu o mundo em Cristo Jesus. Você já venceu o maligno em Cristo Jesus. A vitória dos crentes sobre o maligno é um fato já consumado, não um fato que irá acontecer, mas já foi consumado por Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso somos um com Ele. Por isso, estando junto a Ele, somos o quê? Vitoriosos. Não porque por minha força, não, pela força dEle. Quando eu sou um com Ele, Ele venceu o mundo, Ele venceu o maligno, Ele venceu a morte. Eu também sou vencedor, porque faço parte dEle, faço parte do corpo de Cristo Jesus. A vitória do crente sobre o maligno é um fato consumado. Primeira coisa, eles não vivem mais na prática o quê? Do pecado. O crente verdadeiro em Cristo, o crente que teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele não vive na sua vida de pecado. Ele pode por vezes cair, tropeçar, mas o pecado não o domina mais. O pecado não é mais o seu senhorio da sua vida, mas o seu Senhor é Cristo Jesus. Segunda coisa, eles não são mais do maligno, como Caim, que odiava o seu próprio irmão. Vocês lembram que nós falávamos que uma das características principais do crente é amar o seu irmão como a si próprio. Caim era do maligno porque odiava o seu irmão, odiou tanto o seu irmão que foi lá e o quê? Matou o seu próprio irmão. Terceiro, eles foram libertos do domínio do poder que o maligno exerce sobre o mundo. Nós vivemos num mundo, irmão, que a força que prevalece no mundo e nas coisas do mundo é o quê? O ensinamento do Satanás. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo tem as suas regras, o mundo tem a sua visão, e essa visão é a visão distorcida do maligno. Esse poder não está mais sobre a vida do cristão. Amém? Glória a Deus. Agora, do 15 ao 17, já estamos terminando. Gostaria que os irmãos lessem em voz alta no 3. Amém? 1, 2, 3. Porém, quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não devemos amar o mundo em hipótese alguma.
Não devemos ter prazer com as coisas do mundo em hipótese alguma. Como que devemos então proceder com o mundo? Se não devemos amar o mundo, não devemos ter prazer com o mundo, como que eu devo proceder com o mundo? Afinal de contas, ainda estamos no mundo. João diz que outra marca do cristão, irmão, é não amar o mundo e nem as coisas do mundo. Este amor é o amor que Deus odeia, o amor que leva a pessoa a amar as coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus. Tem gente que tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Você diz assim: vamos orar? A pessoa já diz: quanto tempo? Vamos ler a Bíblia? É cumprido. Vamos cantar um hino? Ah, é legal. Às vezes não se importa muito com o que se está cantando, mas sim se o cantar é prazeroso ao ouvido dele, achando que todas as vezes aquilo que dá prazer aos nossos ouvidos são coisas boas, e muitas das vezes aquilo que dá prazer aos nossos ouvidos não é coisa boa. Não vou dizer que seja prazeroso, mas tem coisas que o mundo faz que parecem chiclete, né? Tá aí o tal da caneta azul, né? Como o mundo é craque, né? Eu tinha que falar. Como o mundo é craque, né? Ele faz as coisas. Robson, às vezes nós esquecemos o texto bíblico. 3 palavras nós esquecemos. Mas a tal da caneta azul, ninguém esquece. E decora. E sai cantando, escuta uma vez e decora, Luiz, e sai cantando. E repete, não erra. Aí você fala: irmão, onde está escrito tal coisa? Quê? O que foi pregado? Quê? O que cantou? Quê? O que o texto cantado disse? Nem reparei. Como nós somos, né? Como nós somos terríveis. Porque às vezes nós queremos amar o mundo mais do que as coisas de Deus. Os irmãos estão rindo, mas é verdade. João diz que a outra marca do cristão é não amar o mundo. Há uma ilustração, e aqui está a Miriam, ela sabe muito bem o que eu vou falar, de um pastor americano. Os irmãos que falam inglês, que me perdoem a minha pronúncia. É um pastor americano chamado Warren Wiersbe, uma coisa assim. Ele é um pastor americano, ele foi um grande escritor. Ele conta uma ilustração em um dos seus livros, que havia uma visita programada de alguns alunos a um hospital. E foram fazer a visita àquele hospital, e uma enfermeira, junto com aquelas crianças, ajudaram aquelas crianças naquela tour, mostrando os departamentos do hospital. Olha, ali é tal coisa, ali é tal coisa. E quando acabou aquele tour, aquela visita ao hospital, aquela enfermeira perguntou àquelas crianças: olha, vocês têm alguma pergunta para fazer? E uma das crianças levantou a mão e perguntou: olha, por que toda hora eles lavam as mãos? Toda hora eles vão lá e lavam as mãos. Aí a enfermeira respondeu para ele: olha, porque eles odeiam os germes, mas amam a saúde. Assim também deve ser a nós, irmãos. Tem coisas que devemos amar, mas tem coisas que devemos odiar. Odiar o pecado, odiar a falta de amor que às vezes bate em nossa porta, a falta de compreensão, a falta de querer conhecer mais a Deus, de buscar mais a Deus, de viver uma vida mais centrada e pautada pela palavra de Deus, menos dirigida por opiniões de terceiros, de revistas, de amigos, pseudo-amigos, porque às vezes você vai ver a vida do amigo que você está se aconselhando é pior do que a sua. Você vai analisar, porque assim, existe um ditado que diz assim: por fora, bela viola,
por dentro pão bolorento. Às vezes você olha a aparência, é uma maravilha, mas vai comer um prato de comida junto, às vezes é pior do que a tua vida. Se aconselhe com Cristo, se aconselhe com a palavra, busque compreensão de como viver a sua vida em sociedade na palavra de Deus. Então essa é a resposta, porque eles amam a saúde e odeiam os micróbios. Devemos amar a Deus, mas odiar o pecado. Muitas vezes o amor e o ódio andam lado a lado, irmão, né? Veja bem, Salmo 10, Salmo 97, 10, é o salmo da nossa liturgia, do verso 10, que diz assim: vós que amais o Senhor, detestai quem? O mal. Se você ama a Deus, deteste o mal e as coisas que são do mal. Não olhe para aquilo com olhos o quê? Benevolentes, mas deteste o mal, deteste a mentira, deteste a falsidade, deteste a falta de compreensão, deteste a falta de amor, deteste a falta de compromisso. Porque tem gente que é comprometido com o mundo inteiro, menos com o seu chamado que Deus lhe deu, com a sua vida particular com Cristo. Ele ama tudo, não. Ele ama a mulher, ele ama o carro, ele ama o cachorro, ele ama a tartaruga, ele ama o peixinho do aquário, e a Deus está em último lugar. Mas só que quando ele necessita de Deus, ele quer colocar Deus em primeiro lugar. Aí ele corre para a igreja, ele corre para a casa do Senhor, ele corre para a oração, ele corre para o conselho dos presbíteros, conselho do pastor, ora por mim, ora, mas ele não é fortalecido, porque ele não anda com Cristo. Amém? Vós que amais o Senhor, detestai o mal. A palavra de Deus nos ensina a amar a Deus e ao próximo também. Nos ensina a não amar, em hipótese alguma, as coisas do mundo. Veja bem, há 3 motivos para não amar o mundo. Primeira, piedade entre o amor do mundo e o amor de Deus. O mundo e as coisas do mundo priorizam coisas diferentes da palavra de Deus. A prioridade do amor do mundo, ela é incompatível com as coisas que nós queremos. O crente em Cristo, ele ama a justiça, porque a justiça procede de Deus. E nós vivemos num mundo injusto, onde que para uns é julgado de uma forma e para outros é de uma forma diferente. Os valores impostos pelo mundo à família é diferente. Nós aprendemos que devemos ter um casamento só, amar as nossas mulheres, amar os nossos esposos, ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, zelar pela família, zelar por os bons costumes, e o mundo ensina as coisas totalmente diferentes. O mundo ensina que você tem que ser feliz, procurar benefício próprio, e a palavra de Deus fala aqui que a sua felicidade está em quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo como são incompatíveis? Não dá para se misturar o amor do mundo com o amor de Deus. Está isso no verso 15, que, vamos ler o 15 rapidamente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso quer dizer que ele não é um crente, ele não é um salvo. Que o mundo não está falando, o mundo que o João está falando, ele fala do mundo não no sentido geral, porque a palavra de Deus fala que o mundo foi feito por Deus, e tudo que há no mundo foi bem feito e agradável aos olhos do mundo. O que João está falando aqui é do sistema corrupto que o mundo tem. O corrupto e os corruptores, que são tão comuns, nós vemos na televisão e falando diariamente, estão aí, né? Ele compra, os corruptores compram a sua liberdade, em detrimento daquele que às vezes não tinha um caroço de arroz para comer, está vivendo uma vida, às vezes preso na cadeia sem ninguém defendê-lo. Então o mundo tem seus sistemas, e é isso que João está falando.
Odeie este mundo, odeie os esquemas que o mundo te impõe, odeie aquilo que o mundo diz que é correto e você sabe que é errado. Não troque o certo pelo errado, nunca. Errado será sempre errado, porque Deus não muda no seu caráter. Deus não é que nem o homem que muda, né? Muda de ideia, mas Deus, Ele é santo e perfeito. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Verso 15. Este mundo e a sua sociedade pagã, irmão, com os seus falsos valores e suas falsas maneiras de viver. O mundo é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo aqui na terra. Esse é o trabalho de Satanás. Não pense você que ele vai dar um tempo em suas tarefas. Ele vai sempre lançar moda nova. Sempre vai vir uma modinha nova, algo novo, algo diferenciado, mas que no fundo são mesmas faces das mesmas mentiras velhas que já foram lançadas por Satanás no passado. Amém? Esse sistema se opõe a tudo o que é piedoso. O próprio João diz: o mundo jaz no maligno. Isso que João está alertando a igreja. Amém? Vamos terminar, para que nós cheguemos a algumas conclusões nessa noite. O que nós aprendemos nesse texto que nós lemos? Primeira coisa, na igreja há níveis de amadurecimento. Há aqueles que são novos na fé, aqueles que estão jovens na fé e aqueles que são mais velhos. Isso é comum, isso é um padrão para toda a igreja. Mas a Bíblia fala, e João fala, que nós devemos ansiar para ser jovens, fortalecidos na fé, mas também aprender com aqueles que estão mais tarimbados na fé, mais experientes na fé cristã. Devemos nos aconselhar com esses, que não devemos ficar abalados de modo algum com as acusações que o mundo nos impõe. As falsas religiões estão aí e vão nos acusar. Esse evangelho que você diz aí é antigo, né? Uma vez eu fui acusado entre aspas, né, por uma pessoa que dizia assim: olha, está fora de moda isso que você prega. O evangelho tem que ser mais dinâmico, tem que criar uma dinamização para a sua pregação, para que você atraia as pessoas. Não sou eu que devo atrair ninguém, é o evangelho de Cristo que tem que atrair, porque a palavra nunca será minha, a palavra sempre é a palavra de Deus. E quando eu pego isso aqui como sendo meu, Deus não opera. A palavra de Deus que tem que operar na vida do pecador, não é o pastor. O pastor, ele tem que ser exemplo, como todos de nós, exemplos dos fiéis. Amém? Terceira coisa que podemos aprender nesse texto: que os crentes verdadeiros gozam de verdade de sua compra por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram todos perdoados, apagados na cruz pelo nosso Senhor. Você já vive isso, irmão. Tome, não é tomar posse no sentido de ir lá e falar é meu, mas creia convictamente que seus pecados foram perdoados. Viva na plenitude do amor de Deus na sua vida. Não viva como um crente, como alguns diziam mais velhos, né? Como um galinha da Angola, sempre dizendo que está fraco, mas seja fortalecido pelo evangelho de Cristo. Porque a verdade, irmão, que se lança sobre nós, não é a verdade minha, é a verdade de Deus. Você já foi comprado, você foi lavado, você é perdoado por Cristo de uma vez por todas. 4. Esse perdão não é e nunca será por nosso mérito. Esse perdão que Deus deu para nós e nos ofereceu de graça, nunca será por mérito nosso, por você alcançar alguma coisa, mas esse mérito, esse benefício sempre será do Cordeiro de Deus, que deu o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar.
esta obra redentora, essa obra exclusiva, fora feita e consumada por Cristo na cruz do Calvário. E que mérito eu tenho nisso? Sempre será dele, eternamente dele. Amém? Quinto e penúltimo, que Cristo venceu de uma vez por toda o maligno, e por isso não vivemos na prática do pecado, e sim não pertencemos mais o que? Ao maligno, porque ele já venceu o maligno na cruz do Calvário, e nós somos dele, e somos um com ele, e somos vencedores por Cristo Jesus. Amém? Sexto e último, é que devemos odiar o mundo e os seus esquemas corrompidos pelo maligno. Amém? Isso que aprendemos nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir a Deus que o Senhor nos fortaleça nessas verdades, e acima de tudo, que nós possamos viver essa plenitude do amor de Deus em nossas vidas, e que nós podemos viver uma vida de alegria, de felizes com Cristo Jesus, porque Ele venceu por nós aquilo que nós não poderíamos vencer. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus Cristo. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor, nós somos gratos pela Tua vitória na cruz do Calvário por nós, por Tu ter derramado o Teu sangue vitorioso por nós na cruz do Calvário, onde de uma vez por todas, Senhor, Tu apagaste, Senhor, os nossos pecados, e perdoaste-nos, Senhor, de uma vez por todas, Senhor, e agora, Senhor, nos conduz em vitória, Senhor, conduz em triunfo, Senhor, ao Teu dia da Tua vinda. Concede-nos graça, concede-nos fortalecimento em nossas vidas, Senhor, alegra o nosso coração, Pai querido, é o que desejamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos louvar o último louvor para que a gente passe para casa.